Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade às nossas leituras das Sagradas Escrituras, tá ok? No projeto Caminhando pela Bíblia Sagrada. Agora vamos fazer a leitura na Bíblia de Estudo Pentecostal, na versão Almeida Revista e Corrigida. Estamos já no livro de Josué, capítulo 13. Então vimos aí acerca dos 31 que foram vencidos, né, por Josué, que comandava Israel, que estava à frente aí da nação, né, de Israel. E agora vamos ver acerca da repartição das terras que foram conquistadas. Okay? Vamos então para o livro de Josué, já o capítulo 13, para vermos então as narrativas da Sagrada Escritura acerca da repartição da terra entre as tribos de Israel. Vamos lá. Pegue sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz: Era, porém, Josué já velho, em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gessur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Aí tem a chamada Pentápolisteus, né? As 5 cidades-estado, autogeridas, né, autogovernáveis, que formavam uma confederação. Então os filisteus formavam uma confederação de autodefesa, tomando ali boa parte do território litoral de Israel. E os aveus, se coloca aqui também, né? Os aveus, versículo 4. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus, Meara, que é dos sidônios. Os sidônios, integrantes aí da confederação dos fenícios, né? Temos aí Tiro, Sidom, as importantes cidades fenícias, sem contar os entrepostos marítimos que fundaram aí ao longo do Mediterrâneo. Então temos Cartago, né, que também teve origem nos fenícios. Os fenícios, sidônios, né, até a Feca, ao termo dos, como também terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, desde Baal-Gade ao pé do Monte aqui, ao pé do Monte Hermon, localizei, até a entrada de Ramate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os Sidom, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente, vamos continuar aqui, tão somente faze que a terra caia a Israel em sua herança, como já o tenho mandado, ou seja, que se faça então os devidos sorteios, né, da terra, para que se dê a responsabilidade à tribo que lhe couber, e esta então se esforçar a conquistar a terra e estabelecer a sua autoridade na possessão que Deus está lhe concedendo, está lhe dando. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia, as 9 tribos e a meia Manassés, porque as outras tribos integrantes das 12 já estão na Transjordânia, né, nos territórios a leste. Então eles estão aí repartindo a terra a oeste. Com a outra meia dos Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da linha do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde que está à borda do ribeiro de Amon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Seom, aqueles reis que já havíamos mencionado no capítulo anterior. A leitura do comentário histórico-cultural, Antigo Testamento, né, falando acerca
desses importantes personagens locais que gozavam de bastante reputação, mas que caíram, né, diante do poder, né, diante da força do braço estendido que estava cooperando com Israel. Em todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade e o termo dos Gesureus, Maacateus e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salcá, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote, em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, Aquins, Moisés feriu e expeliu. Porém os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus, antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje, conforme o narrador, né, está colocando aqui. O presente momento, né, estavam ainda na terra, estavam ainda habitando aquelas terras. Vamos lá. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor. Vamos lá. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba. Toda a campina de Medeba. Vamos lá. Isso. Esbom, todas as cidades que estão na campina de Bom, e Bamote Baal, Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Saar, no monte do vale, e Bet Peor, Asdod Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus. Continuando aqui. Que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, filhos de Seom, moradores da terra. Aí nós temos uma confederação, né? O rei principal, Seom, e outro rei também de outro território, Og, e os príncipes que repartem então esse poder, essa autoridade, e que presidem sobre visões, né, deste reino, né, desse reinado. Então eles são como que vassalos, né, a este rei. Na verdade são, como dito aí, são príncipes, né, governam então esses territórios. E foram todos então derrotados nesta ação que quando Moisés liderava Israel ao longo, né, da conquista do lado leste do Jordão, da Transjordânia. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada Balaão. Olha aí um texto onde fica muito claro qual foi o posicionamento tomado por Balaão e quais foram as consequências de ter ele cedido, né, aquelas investidas, ter ele cedido à sedução do dinheiro, né, e ter de fato se vendido como um falso profeta, profetizando agora maldições, mesmo não tendo efetivamente conseguido abrir a sua boca para profetizar maldições contra Israel, estratégias maliciosas para que Israel fosse ludibriado, né, fosse enganado, né, caísse diante daquelas iscas, né, diante daquela estratégia. E foi, deixa eu ver aqui, isso. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por ele foram mortos. E foi o tempo dos filhos de Ruben, e foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu entorno. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, os filhos e aos Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, a cidade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está de fronte de Rabá, e desde Esbomate Mispa e Betonim, e desde Manaim até ao termo de Debir, e no vale Bet Aram e Bet Nira, e Sucote, Safon, que ficara o resto do reino de Seom, rei de Esbom,
mas o Jordão e o seu termo. Vamos lá. Deixa eu só me localizar aqui. Já sei todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Armon, até Aroer, que fica de frente de Rabá, e desde Esbom até Ramat Mispa e Betonim, desde Manaim até o termo de Debi, e no vale de Bet-Aram e Bet-Nimrá, Sucote, Safon, que fica do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerê, mar da Galileia, ao norte, da além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, suas cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o termo foi desde Manaim, todo Bassã e todo o reino de Og. Falou acerca de Seom, agora sobre Og. E todo o reino de Og, rei de Bassã, e todas as aldeias de Jair, que estão em 60 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bassã, foram dadas aos filhos de Maquir. Maquir depois será novamente mencionado, constará novamente em outras narrativas históricas, lá para o livro dos reis. Maquir, os filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de segundo suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente, de Jacó para o oriente, chamada Transjordânia. Somente um versículo para concluir a leitura, capítulo 13 do livro de Josué, tratando aqui acerca das divisões, que foram já feitas na Transjordânia, e aquilo que o Senhor está exigindo para que se trate acerca das decisões para as tribos, que estão no oeste, que se faça então a repartição e essas tribos se empenhem, se engajam na batalha para a conquista desses territórios que ainda estão de posse de muitas tribos cananeias. Então aqui diz o versículo: porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Temos aí esse versículo que encerra a leitura com esta informação, reiterando. É um texto oficial, então você tem muitas reiterações, muita linguagem técnica, mas ele reitera então a questão dos levitas. Continuando o que estávamos falando aqui acerca do texto do livro de Josué, capítulo 13, eu tive que substituir aqui a bateria, que a câmera já estava com a bateria falhando, mas dando sequência, o que a gente observa principalmente nesse texto é a questão da exigência da parte de Deus em relação ao comprometimento. E aí ele toma como exemplo Moisés e o comprometimento que ele teve, que o servo de Deus até o fim, até que ele o momento em que ele de fato subiu o monte para morrer e encerrar ali a sua carreira. Mas até o último momento ele esteve intensamente comprometido com aquilo que Deus o convocou a fazer, aquilo que Deus o ordenou a fazer. Então, mesmo com as suas limitações, mesmo com os grandes desafios, os grandes reis que teve que tombar por terra, a fama da qual eles gozavam, o medo que eles infringiam, até uma vitória também sobre o campo psicológico, porque tanto Seom quanto Og, que eram tidos como descendentes dos antigos gigantes, e de fato eram tidos pelas populações da região como invencíveis, talvez como indestrutíveis. Mas Moisés confiou totalmente no seu Senhor, confiou totalmente no seu Deus. E Deus então pôde, através dele, realizar proezas, realizar grandes obras. Moisés legou para o seu liderado, Josué, um grande referencial, um grande exemplo. E nós também, tomando parte dessa história para nós olhamos e observamos, chama a atenção de Josué, mesmo que com todo o apoio que ele tem dado sempre ao seu servo, com toda a capacitação com a qual tem lhe preparado para esta obra, mas Deus também tem a autoridade, o poder, o direito de chamar a atenção de seus servos para as suas incumbências, para as suas responsabilidades,
para a atitude de comprometimento que espera, né, que devem ter para com a obra de Deus. Então muitas acontece semelhantemente ao povo de Israel, que está envolvido, né, nesse processo de conquista da terra de Canaã. Certamente um desafio muito grande, dificuldades muito intensas, né, que se a marcha deles, mas Deus tem planos para eles, Deus tem uma agenda, tá certo? Deus tem de fato projetos importantíssimos para concretizar através deles, e o Senhor exige que nós não desistamos daquilo que Deus entregou para nós, que nós não venhamos a abrir mão daquilo que o Senhor de fato tem reservado para nós. Assim também está dizendo para Josué: existe a terra a se conquistar, existe ainda muitos povos a vencer, existem muitas resistências que precisam cair por terra, e vocês precisam se posicionar em relação a isso. E aí ele exige, né, de seu servo que da divisão das terras faça então o sorteio, né, entre as tribos, tá certo? Entre as 9 tribos e meia, porque as demais já estavam as 2 tribos e meia já haviam adquirido seu território a leste, né, da Transjordânia, e agora os demais teriam que se comprometer totalmente com o projeto de conquista daquilo que Deus lhes deu, tá certo? Para que executar as ordens do Senhor em relação àqueles povos que haviam sido condenados por ele e que de fato teriam que ser desalojados. Não é somente a questão de Israel ter ou não ter o território, simplesmente a questão de Israel se contentar com o que havia conseguido e largar, né, e abrir mão daquilo que ainda estava por conquistar. Mas é a questão de que Israel só está entrando para aquele território porque Deus havia julgado e condenado aqueles povos que estavam já habitando, né, os povos cananeus e outros mais associados a eles, que estavam habitando aquelas terras. Então não é simplesmente a questão de Israel ter ou não direito, porque Israel não tem direito a nada, porque também não temos direito, não temos direitos diante de Deus. Mas o mesmo Deus de graça do Antigo Testamento, que uns olham para esses fatos e veem apenas ira, apenas condenação, apenas juízo, mas nós olhamos o Espírito Santo de Deus e vemos um Deus de graça, ok? Então temos sim, no mesmo Deus, no mesmo Senhor, tudo em plenitude. O juízo, porque ele com paciência chama a consciência o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sempre atuou, tanto que em Gênesis você encontra a narrativa que diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Eu acredito piamente que esta situação, este processo também foi verdadeiro na vida desses povos cananeus. Também em relação a eles, o Espírito Santo de Deus dialogou, o Espírito Santo de Deus buscou um convencimento. O Espírito Santo de Deus também, em relação a eles, insistiu para que eles dessem ouvido às suas consciências e a mão de suas práticas de matar seus filhos em rituais a Moloque, práticas de cometer obscenidades com cultos envolvendo animais, envolvendo prostituição, com diversos tipos de orações promíscuas, profanas, né, bizarras, que eles realizavam em seus cultos para com seus falsos deuses. E certamente o Espírito contendeu com eles, certamente o Espírito, durante um processo também com eles, buscou diálogo, buscou convencimento. Mas uma vez que eles, semelhante àqueles povos pré-diluvianos, fecharam sua consciência, fecharam seus corações, também sobre eles virá juízo. E o mesmo Deus que juízo contra estes que resistem, né, à sua chamada, resistem ao seu convencimento, é o mesmo Deus de graça para com este povo que foi escravizado durante 400 anos debaixo da égide dos faraós, foi obrigado a duros trabalhos, a duras penas, correu sério risco de genocídio, de ser apagada, ter a sua história apagada da face da terra, mas que estão agora sendo beneficiados com a graça divina e têm a incumbência de cumprir o seu juízo.
Ao mesmo tempo que Deus lhes concede a terra não por merecimento, mas por graça, que eles não merecem nada, mas também Deus lhes responsabiliza como cúmplice do seu juízo, como também Deus trará outros povos quando Israel também se fizer duro contra as ordens de Deus, não se submeter ao seu chamado e for então alvo de seu juízo. Da mesma como Deus está julgando os cananeus e está sendo gracioso para com Israel, também Deus julgará Israel e trará como vara de seu juízo os assírios, depois trará também como vara de os babilônicos. Então nós temos a situação na qual Deus governa sobre a história. Deus ele tem a prioridade, a primazia, e ele, como o Senhor que tem todo o direito de ordenar, direito de governar, de julgar e de oferecer a sua destra, a sua mão com graça, trazendo salvação e trazendo oportunidade para que o povo possa adentrar a terra e mas não é apenas uma concessão, é uma ordem. Então eles têm que se posicionar e tomar cada um a sua responsabilidade sobre o território que precisam conquistar. Então temos que encarar também desta forma: a graça para conosco, para que nós possamos ser salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É por graça, não é por mérito, não é por merecimento. Mas como Paulo havia se conscientizado, é-me obrigado pregar o Evangelho. Não é opção, não é simplesmente se eu estiver com vontade. Paulo em outro lugar diz: pregai a tempo e fora de tempo. É a nossa incumbência, é a nossa responsabilidade tomar uma posição no mundo espiritual e agir nas ordenanças da palavra de Deus, e de fato se posicionar para que o Senhor por meio de nós possa libertar vidas, o Senhor por meio de nós possa derrubar ídolos, o Senhor por meio de nós possa de fato expulsar entidades malignas e vidas possam ser libertas e o reino de Deus possa ser propagado, possa ser expandido. Não é uma questão de opção, é uma questão de responsabilidade. É isso que nós temos que observar na leitura de Josué, capítulo 13, tá certo? Em relação a este chamado da parte de Deus, né? A esta cobrança da parte de Deus. E outras informações mais que quero trazer aqui do livro Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, de Ernesto Tognini, um livro que recomendo a todos, um livro excelente, onde ele nos vai trazer algumas informações complementares com relação ao território de Israel. Okay? Então vamos ver aqui a contribuição de Ernesto Tognini para nós. As 12 tribos de Israel. Vamos lá. Conduzido pelo Senhor Deus, deixou Ur dos Caldeus, ao sul da Mesopotâmia, né? Gênesis 11:31, e parou em Arã. De Arã passou pela Síria, provavelmente por Damasco, de onde trouxe talvez seu fiel servo Eleazar, chamado Damasceno, né? Em trazer aqui do livro Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, de Ernesto Tognini, um livro que recomendo a todos, um livro excelente, onde ele nos vai trazer algumas complementares com relação ao território de Israel. Okay? Então vamos ver aqui a contribuição de Ernesto Tognini para nós. As 12 tribos de Israel. Vamos lá. Conduzido pelo Senhor Deus, deixou Ur dos Caldeus, ao sul da Mesopotâmia, né? Gênesis 11:31, e parou em Arã. De Arã passou pela Síria, provavelmente por Damasco, de onde trouxe talvez seu fiel servo Eleazar, chamado Damasceno, né? Então entrou em Canaã pelo norte, percorreu a terra toda até Siquém, e o rio de Moré, ou de Manré, em algumas traduções, onde Deus lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12:7. Abraão, conhecido como um construtor de altares, né? Onde ele passava, ele consagrava ali um altar à adoração do verdadeiro Deus. Esse fez missão entre esses cananeus que futuramente estariam sendo desterrados. Tiveram
grandes oportunidades. Para lá Deus mandou Abraão, tirando de um lugar de uma civilização avançadíssima, de uma condição social privilegiadíssima, e lhe enviando para lá. O homem que andou por fé esteve vulnerável à terra entre estranhos, mas ali construiu altares ao verdadeiro Deus. Oportunidades houveram. Vamos lá. Mais de 20 anos se passaram e Abraão não tinha. O patriarca oferece um sacrifício ao Senhor, e este lhe diz que sua descendência peregrinaria e seria escravizada por 400 anos. Gênesis 15:12. A nação tirana, porém, seria julgada pelo Senhor. Logo a seguir, Deus reitera-lhe a promessa da terra de Canaã e estabelece os limites da terra. Gênesis 15:16-21. No devido tempo, Deus cumpriu sua palavra a Abraão e depois a reitera a Isaque e a Jacó. No consumar dos tempos, o povo pisa a terra de Canaã com a bandeira da vitória, atremula aos ventos da graça do Senhor. Josué 23:14, 24:1-3. A terra de Canaã foi dividida em duas partes: oriental, a chamada Transjordânia, e ocidental, aquela que é chamada verdadeiramente de Canaã, né? Com relação a ele diz, eu estou lendo a página 55. Duas tribos de Israel ficaram além do Jordão, Gad e Ruben, e mais meia tribo de Manassés. Deuteronômio 3:13-16. Essas tribos ocuparam na Transjordânia desde o vale do ribeiro de Arnon até o sopé do Monte Hermon. Deuteronômio 3:12-22. Terras tomadas a Og, rei de Bassã, e a Seom, rei de Esbom. Deuteronômio 2:26-37, 3:1-11. Com relação a Canaã agora. Em Canaã ficaram 9 tribos: Asser, Naftali, Zebulon, Issacar, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão e a meia tribo de Manassés. Vamos lá. Página 56 de Ernesto Ognini, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Quanto ao número de tribos, estas seriam na realidade 14. Aos 12 filhos de Jacó acrescentaram-se os 2 filhos de José. Olha só a soma, hein? Interessante agora para entendermos aqui como se esse processo de integração, né, esse processo aí de partilha, né, como foi feita aí a partilha dessas tribos, né? José então não conta, substituição a ele entre os seus filhos, e uma das tribos que deveria contar, ela fica de fora porque é consagrada como uma tribo que estará servindo constantemente ao Senhor, cuja herança é o próprio Deus, é o seu próprio Senhor. Então, vivendo então dos sacrifícios, das doações, das terras, das cidades que foram doadas a eles dentre as tribos, né? Doadas não pela liberalidade deles, mas foi de fato determinado que fossem doadas a eles. Vamos lá, os 12 filhos de Jacó acrescentaram seus 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Acontece, porém, que José, pela bênção de seu pai, teve 2 partes. A sua herança lhe veio através de seus 2 filhos. Gênesis 48:11-22, também Josué 14:4. Levi, sendo a tribo sacerdotal, não recebeu herança, senão cidade na porção de cada um dos irmãos. Josué 14:1-21. Graficamente temos 12 tribos ocupando 13 porções, porque Manassés se dividiu, uma parte na Transjordânia e outra em Canaã. Posteriormente, a tribo de Dan alarga seu território, ocupando uma região chamada encravada na parte sul do Monte Hermon. Resta-nos agora um esclarecimento sobre o desaparecimento da tribo de Simeão. Isso aqui é interessantíssimo. Geralmente a gente acaba ficando, né, com essa dúvida, porque na narrativa bíblica a tribo de Simeão simplesmente é pouquíssimo citada, né, pouquíssimo mencionada. Então é interessante observar aqui o conteúdo que Ernesto Ognini vai nos trazer. Veja só. Resta-nos agora um esclarecimento sobre o desaparecimento da tribo de Simeão. Essa tribo recebeu sua parte ao sul de Judá, limitou-se com os terríveis amalequitas, né? Ao sul limitou-se com os terríveis amalequitas.
ao oriente com Edom e o Mar Morto, e ao ocidente com os filisteus. É o território mais complicado, mais difícil. Estava muito mal localizada e exposta sempre ao perigoso inimigo. Pouca água, que está no deserto do Negev, né? Pouca água, muita areia, terra safra aqui, né? Hordas de nômades amalequitas invadiam suas terras com frequência, roubavam-lhe o gado, destruíam-lhe a já empobrecida produção agrícola. Juízes 6 e 7. Adams descreve adequadamente as condições ambientais de Simeão e sua retirada para outras paragens. Entretanto, há uma passagem bíblica decisiva sobre o destino de Simeão. Vamos lá? Informa-se que Simeão recebeu Berseba, 1 de Crônicas 4, 24 a 43. Avançando ao sul, chega-se a Ziclag, e ainda mais ao sul, a fronteira com os amalequitas. Ora, Ziclag veio a pertencer a Aques, um dos príncipes dos filisteus, que deu a Davi essa cidade, que por sua vez foi incorporada aos domínios de Judá, segundo o livro de Samuel 27:6. Isso prova que os filisteus já tinham tomado essa cidade dos filhos de Simeão, e também que os simeonitas já tinham se retirado daí. A Bíblia também faz referência às frequentes invasões dos amalequitas nessas regiões. Segundo o livro de Samuel, parece-nos que até o reinado de Davi, os simeonitas ainda se encontravam ao sul de Judá. 1 de Crônicas 4:31. Os simeonitas e seu gado se multiplicaram. Os simeonitas e seus gados multiplicaram. Os amalequitas os apertavam ao sul. Página 58. E Edom os impediam ao oriente, e os filisteus ao ocidente. Foram obrigados a sair à procura de espaço. Chegaram até Gedor, 1 de Crônicas 4:39, ao oriente do vale. Essa Gedor tanto pode ser em Judá, 1 de Crônicas 4:4, como entre os amalequitas, como ainda ao som, 1 de Crônicas 4:18. A Bíblia afirma que acharam um lugar espaçoso e tranquilo, e aí passaram a habitar. Ela também afirma que esse lugar pertenceu aos descendentes de Cã, 1 Crônicas 4:40. Provavelmente algumas cidades dos amorreus e dos heteus. Nos dias de Ezequias, rei de Judá, Simeão ainda lutava contra a falta de espaço e estava com Judá, o reino do sul, e não com Israel, o reino do norte. Os simeonitas tomaram duas direções. Primeiro, a maior parte se alojou em Maom e matou os maonitas. 2. 500 de seus homens valentes foram ao monte Seir, tomaram cidades, feriram o restante dos amalequitas e permaneceram na terra. 1 de Crônicas 4, 41 a 43. Conclusão: os simeonitas se por diversos lugares de Israel e avançaram também por terras estrangeiras. As escrituras informam que os rubenitas foram dilatando seus territórios até o rio Eufrates. 1 de Crônicas 5:9. Também certificam que as 3 tribos da Transjordânia, enquanto buscaram ao Todo-Poderoso de coração, foram abençoadas e vitoriosas. Porém, quando o abandonaram, receberam castigos e perderam tudo. As tribos do além-Jordão para o cativeiro assírio antes das demais do reino de Israel. Cita aí 1 de Crônicas 5, 18 a 26 e Amós 1, 13. Interessantíssimo, né? Informações que precisam ser coletadas junto a esses outros livros, né? Então você tem narrativas que estão distribuídas pelo livro de Samuel e pelo livro das Crônicas, né? E cita até o profeta Amós. E com isso ele consegue construir nesta explicação, nesse esclarecimento acerca de Simeão, tendo travado duras batalhas, né, para permanecer, tendo recebido uma terra desprovida de água no deserto do Negev, e tendo fronteiras muito, né, com os filisteus, com os edomitas e com os amalequitas. Então eles de fato tornaram-se uma tribo muito aguerrida, que tiveram que lutar muito pela sua permanência,
e então conquistaram territórios. Alguns se integraram no livro de Judá e outros, partindo para outras regiões, conquistaram territórios mais favoráveis. E ainda cita acerca das tribos da Transjordânia, que durante muito tempo foram grandemente abençoadas e se expandiram, mas tendo ido, ao seu Deus, tendo se desviado das ordenanças, do Senhor, foram então dos primeiros a serem deportados. Então, importantes informações que nos é passada aí por Enéas Tognini, Geografia da Terra Santa, tá ok? Que é a terra de Israel de fato. Terras bíblicas, porque ele vai falar também de Babilônia, da Grécia, vai falar do Egito. Então, terras bíblicas no sentido de terem sido citadas na Sagrada Escritura. Enéas Tognini, editora Deus. Para encerrar nossa contribuição aqui com essa aula, quero trazer algumas informações do Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, que é da editora SBB. Na página 46, a conquista de Canaã. A derrota dos reis. Conquista de Canaã, a derrota dos reis. Alguns mapas, apresenta sobre a campanha, tá? Quais foram os rumos, da campanha entre a cidade de Israel. Este mapa que ele mostra, deixa eu ver aqui qual a descrição que ele dá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A cidade de Hazor, 71 hectares total. Aqui, está dizendo que aqui é o sítio da cidade de Hazor. Vejam só, sítio de Hazor. E aqui uma máscara que é utilizada em cultos pelos cananeus, tá ok? Máscaras cultuais nas suas práticas, E aqui um pouco também sobre a trajetória de conquistas de Israel. Aí temos partindo de Gilgal e indo na campanha, margeando o Jordão, tá ok? Até a região de Hazor. Mar da Galileia, ou de Quinerê, tá? Como está aí, está a mar de Quinerê. E aqui águas de Merom. E a foto, ok? Essa outra imagem. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Certo. Daqui bem é outra imagem de Hazor aqui. Outra cidade aqui do sítio de Hazor. Temos aqui uma cidade muito importante, que ficava na região norte aí de Israel. Então, algumas informações que ele nos traz. Com os gibeonitas. Isso aqui já é informação que já está bastante clara, tá ok? Então vou passar. A derrota dos reis do norte. Aqui, ó, isso aqui é interessante para nós. Estamos lendo acerca disso, capítulo 12 e 13. Jabim, rei da cidade de Hazor, na região norte, enviou mensageiros aos seus aliados, os reis de Sinron e de Aksaf, ao rei Jobabe de Madon, e a outros reis do norte que se reuniram junto às águas de Merom, cuja localização exata é incerta. Josué realizou um ataque surpresa e os derrotou. Os israelitas perseguiram os soldados da coalizão em várias direções. Jarretaram ou aleijaram seus cavalos e queimaram seus carros. Então Josué tomou Hazor, o mais importante centro urbano, com uma área de 71 hectares. Massacrou seus habitantes, executou seu rei e queimou a cidade. Mais uma vez Josué voltou a Gilgal, agora para dividir a terra entre as 12 tribos. Temos sequências da guerra, da batalha. Então, este era o contexto. Era o contexto no qual o povo que estava na terra foi julgado, foi sentenciado, deveria ser eliminado, e temos então as guerras para a conquista, o cumprimento da sentença contra eles e a conquista da terra. Este é o quadro, esta é a situação conforme descrito nas Sagradas Escrituras. Uma conquista rápida. Vamos ver. Em Josué 14:10, Caleb está prestes a se apropriar de sua herança e fala da promessa feita pelo Senhor cerca de 45 anos antes de que ele herdaria a terra. Se descontarmos 38 anos de jornada pelo deserto, temos como resultado um período de 7 anos dentro do qual a conquista de Canaã deve ser situada. Pelo menos 7 anos em guerra, 7 anos numa campanha para a conquista da terra.
À primeira vista, o livro de Josué é o texto base para o nosso relato, né, da conquista. Parece sugerir que Josué varreu todos os povos de diante dele nestes 7 anos de conquista rápida. O leitor pode se deixar levar pela retórica otimista e não detectar os indícios que podem nos ajudar a fazer uma avaliação correta dessa conquista. Depois de cada campanha, Josué e seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Habitantes e reis foram mortos, mas não se observa nenhuma tentativa de ocupar os territórios. Essas campanhas foram basicamente para incapacitar o inimigo, e não conquistas territoriais seguidas de ocupação imediata. Quando as tribos se separaram para tomar posse de sua herança, ainda havia cananeus nos territórios, e alguns possuíam até carros de guerra reforçados com ferro. No final de sua vida, Josué advertiu o povo para não se casar com os sobreviventes cananeus, pois estes se tornariam laços para eles, açoites nas costas e espinhos em seus olhos. O livro de Juízes, subsequente ao de Josué, começa com os israelitas lutando contra os cananeus em seu meio. O encrave inimigo mais conhecido, a saber, o dos jebuseus em Jerusalém, só foi conquistado por Davi. Ok, nós temos aí a situação dos cananeus que permaneceram então, tá, ok, dentro, né, do território de Israel, e ofereceram grande resistência, né, ofereceram uma terrível resistência e causaram muitos problemas, né, para que eles de fato pudessem, ao longo somente de muito tempo e na verdade com o estabelecimento da forte monarquia de Davi, puderam então estabelecer controle sobre a terra, tá, ok? Então temos aí essas informações, temos outros dados que vamos ler depois, tá, ok? Em outras ocasiões, as oportunidades para o vídeo não ficar tão longo. Evidências da conquista de Canaã, tá, ok? Vamos ter outras contribuições aqui no Atlas Histórico e Geográfico da Sagrada Escritura. Desde já agradeço a você por ter permanecido aí com a gente durante essa leitura. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Vamos seguir aqui no nosso programa, lendo as Sagradas Escrituras, a partir do livro de Josué, e seguindo adiante, né, sendo abençoados pela palavra de Deus. Que o Senhor continue te abençoando, prosperando a sua vida, te guardando em nome do Senhor Jesus. Curta esse vídeo, compartilha e inscreva-se, ok? Muito obrigado, fique com Deus.